Olá, então vamos dar início à nossa fala de hoje, que é sobre aposentadoria especial e suas espécies de provas. Quais são as provas que eu posso juntar no processo para que a gente possa fazer uma comprovação maior se o agente agressivo está ou não agredindo a saúde do segurado. Mas antes de dar continuidade, se você estiver assistindo essa nossa aula, nossa palestra de hoje, eu gostaria que você mandasse um e-mail dizendo se está tudo certo, se tem alguma interferência ou não. Ou então você pode mandar até uma pergunta para a gente, para que a gente possa responder no ar, ok? Então é tranquilo para mandar uma pergunta e a Morgana, que está acompanhando aqui em nossos estúdios, vai trazer para a gente a dúvida que você tem sobre o tema, ok? Vamos ao primeiro slide. O primeiro slide mesmo, que tem as minhas informações, ali tem o meu mini currículo, não é isso? Tem meu e-mail e tem meu Instagram, tá? Quem quiser me seguir, tem meu Instagram, @HelioGustavoAlves, perfeito? Vamos para o segundo slide então. Segundo slide. Ali a gente tem nesse segundo slide os meios de provas, que são utilizados no dia a dia para comprovar a aposentadoria especial. O primeiro documento ali, o SB40, é um documento que é um formulário, né? Esse formulário, quando começou a aposentadoria especial, esse formulário era o formulário utilizado na época, depois ele foi substituído pelo DSS 8030, depois pelo DIRBEM 8030, todos eles, quando tiver ruído ou algum agente agressivo que dependa de laudo técnico, tem que ser acompanhado de laudo técnico, e hoje a gente tem que ter, esse documento foi substituído pelo PPP, Perfil Profissionográfico Previdenciário, perfeito? Então, o Perfil Previdenciário Profissionográfico é um documento hoje que substitui o SB40, o DSS 8030 e o DIRBEM 8030. Mas cada documento desse, DSS 8030, DIRBEM 8030 e o SB40, ele tem a sua validade quando? Em seu critério temporal. Na questão do critério temporal, ele vai ter a sua validade. Então, se você tem um SB40 que está lá do tempo de serviço de 1970 a 1976, é esse SB40 que existe, e a empresa fechou, o documento que você vai ter que levar ao INSS para comprovar a atividade especial é esse. Não tem como fazer um PPP. Por quê? Porque a empresa não existe mais. Mas vamos supor que a empresa exista e a agência da Previdência Social, o servidor público, fala assim: olha, existe a empresa, você está com SB40 de 1970 a 76, e o documento hoje válido para que eu faça a análise se o agente agressivo, se o tempo de serviço está enquadrado dentro da atividade especial ou não, eu tenho que ter o PPP. Então vá lá na empresa e peça o PPP. Tudo bem, você pode ir lá na empresa, leva o SB40, o PPP vai ser preenchido em cima do SB40, e aí você vai anexar isso aos autos, ao processo administrativo. Mas você vai jogar o SB40 fora? Não. Peça, obrigue o servidor a juntar o PPP junto com o SB40. Por quê? Porque nós já vimos casos que o segurado jogou o SB40 fora, que era preenchido com a data da época, ou, portanto, tinha uma validade da data da época, tinha até mais credibilidade, jogou fora e tem um PPP com a data de hoje, 2017. Um PPP com a data de hoje, 2017, trazendo um meio ambiente dentro desse PPP, de um meio ambiente que já não existe mais. Existiu lá de 1970 a 77. Então, o que você tem que fazer? Eu quero que corrobora o PPP, o SB40. Deixa aí no processo. Junta os dois, ok? Bom, passado esse ponto, qual é a problemática que a gente tem hoje? Pode pôr o próximo slide, a partir do ARI, da repercussão geral 664335, que está aí na tela, o que aconteceu? Aconteceu que, a partir dessa repercussão geral, o STF entendeu que, para ruído, não interessa o agente agressivo. Tendo ruído, não interessa o EPI.
Tendo ruído, não interessa o equipamento de proteção individual, esse segurado vai ter direito à aposentadoria especial, a ter reconhecido o seu tempo de serviço como especial. Não interessa o EPI. Ruído, está acima de 85 decibéis? Tá, ok? Não se discute mais o EPI, não interessa se ele tem eficácia ou não. Por quê? Porque o EPI utilizado para ruído é a concha, é o protetor auricular. Perfeito? Só que o impacto do ruído, que tem vibrações, ele não atinge só a audição. Ele atinge o quê? A vibração. Todo o corpo físico. Portanto, pode trazer artrose, né, osteoporose. Várias doenças o ruído pode gerar com o impacto dessa vibração. Esse foi o entendimento que o STF chegou, de acordo com uma perícia feita por um engenheiro. O engenheiro concluiu que não basta o ruído atingir os ouvidos só. O ruído também atinge a saúde do trabalhador no impacto dessa vibração com o corpo. Perfeito? Então, com relação ao ruído, não se discute. Tem ruído, vai ter direito à aposentadoria especial. Ocorre que, para os outros agentes agressivos, o STF entendeu que esse agente agressivo, se tiver no PPP, que o EPI neutraliza ou retira a exposição do empregado a esse agente agressivo, a ponto de lhe deixar doente, enfermo, esse agente agressivo, uma vez atenuado ou eliminado, o tempo de serviço que o segurado esteve exposto a este agente agressivo, o qual foi atenuado, não será reconhecido como tempo de serviço especial. Não será reconhecido como tempo de serviço especial. Então, qual é o documento que você vai juntar para comprovar o tempo de serviço especial hoje? Sem ter tido essa aula, qual seria o documento que você juntaria para comprovar que o tempo de serviço ele é especial? Qual é o documento que você juntaria? O PPP. Quem preenche o PPP? A empresa. O PPP é preenchido através de que documentos? Do PCMSO e do PPRA. Professor, o que é PCMSO e PPRA? Vamos ao material. Olha lá. PCMSO, Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, né? E qual é o objetivo do PCMSO? Monitorar, por anamnese, os exames laboratoriais, a saúde dos trabalhadores e tem por objetivo, identificar precocemente qualquer desvio que possa comprometer a saúde do trabalhador. E o PPRA, Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, estabelece uma metodologia de ação que garanta a preservação da saúde e a integridade do trabalhador, frente aos riscos dos ambientes do trabalho. Portanto, o PCMSO, qual é o objetivo dele? É analisar através dos exames laboratoriais, do exame admissional e os periódicos, se aquele ambiente do trabalho ele está sendo agressivo, prejudicial ou não à saúde do trabalhador. Portanto, o que acontece? O PCMSO ele tem uma função importantíssima. Quando o médico da empresa faz os exames periódicos e analisa qualquer implicância no corpo do trabalhador, qualquer problemática no corpo do trabalhador, que pode ser advindo de uma doença ocupacional, o que o médico faz? Ele aperta um alerta e diz para a empresa, olha, esse trabalhador aqui, ele trabalha com um grupo muscular superior e o braço direito dele está sendo prejudicado, ele está com uma bursite, ele está com uma enfermidade ali, com algo que talvez seja advindo do trabalho. Então, se tem esse PCMSO aplicado de forma devida, você consegue eliminar os agentes agressivos, ou seja, a exposição do trabalhador a essa problemática. Por exemplo, ele é pintor, trabalha como pintura, com revólver, e o pulmão dele tá com uma mancha. Pode ser advindo da respiração, da inalação da tinta? Pode. Então, o que a empresa vai fazer? Vai apurar esse setor do trabalho, esse ambiente do trabalho, verificar se o EPI é ou não eficaz.
Verificado que o EPI é eficaz, o médico vai dar um laudo junto com o engenheiro de segurança do trabalho e vai verificar que essa doença desse trabalhador é degenerativa e não é da atividade dele. Perfeito? Mas se não tem esse PCMSO em dia, ninguém sabe se o EPI foi ou não eficaz. Por quê? Como não houve o PCMSO, não houve acompanhamento médico desse setor com a saúde dele, ninguém sabe se aquela mancha no pulmão foi decorrente da pintura, da inalação da tinta, ou foi degenerativo de repente porque ele fuma, ou de repente ele fabrica algo com resina em outro lugar. Ninguém sabe de onde veio. Portanto, vai prevalecer o princípio da presunção. O princípio da presunção e o princípio da boa-fé objetiva do empregado. Perfeito? E o princípio da presunção do nexo técnico epidemiológico. O que é nexo técnico epidemiológico? Nexo técnico epidemiológico são doenças ligadas à atividade. O decreto 3048 traz um rol de doenças que são ligadas às atividades. Perfeito? Portanto, se não tem um PCMSO que demonstra um zelo, um cuidado com a evolução da doença do trabalhador, ninguém sabe se o EPI foi ou não eficaz. Se não há um PCMSO ativo, não há um controle ativo da saúde ocupacional do trabalhador, presume-se que o EPI não é eficaz. Portanto, ele teria direito à aposentadoria especial. Perfeito? Essa é uma análise com relação ao PCMSO e eu estou montando para você uma construção jurídica de como que você vai apresentar o PCMSO e o porquê que você vai demonstrar que o PCMSO ele não foi devidamente aplicado, e se não foi devidamente aplicado, você vai comprovar que não se sabe se o EPI foi ou não eficaz, e não sabendo se o EPI foi ou não eficaz, ele está com esse problema da saúde. Programa de prevenção de riscos ambientais. Esclarecer uma metodologia de ação que garanta a preservação da saúde e integridade do trabalhador frente aos riscos ambientais. Olha só, por exemplo, o PPRA é um programa que previne todos os acidentes que podem acontecer dentro da empresa. Perfeito? Portanto, se não há uma prevenção disso, que é o princípio da precaução, ninguém sabe se o EPI foi ou não eficaz, ou o EPC, por exemplo, NR12, que é a proteção das máquinas para que não ocorra acidente ou uma doença ocupacional, por exemplo, né? Porque está de repente vazando ali algum gás, algum fumo através de solda, tal, tendo reflexo em outros colaboradores. De repente o próprio soldador ele está protegido com a máscara, mas o colaborador do lado, do setor do lado, não está. Por quê? Porque não houve um PPRA totalmente aplicável. Portanto, se você identificar que o PPRA não foi aplicado de forma correta, o EPI e o EPC não eram eficazes. Portanto, terá direito à aposentadoria especial? Sim, terá sim. Próximo slide. Além dessa documentação PCMSO e PPRA, o que eu quero que vocês peçam? A ficha de entrega de EPI. Tá? Então, a ficha de entrega de EPI. O que é ficha de entrega de EPI? Quando o empregado ele vai exercer a sua atividade, o EPI que ele usa, o equipamento de proteção individual, ele tem validade, ou ele tem validade propriamente dita, ou ele se desgasta antes do término da validade. Há uma apuração se o EPI está sendo trocado ou não? Há uma apuração se esse EPI já passou da validade ou não? Há, de fato, a entrega do EPI para o trabalhador? Se você comprovar através da ficha de EPI que não houve entrega ou que foi fornecido EPI fora do prazo de validade, o EPI deixa de ser eficaz. O EPI deixando de ser eficaz, você consegue demonstrar que o PPP que diz que o EPI é eficaz, esse PPP não tem uma formação verídica. Perfeito? Não tem essa informação verídica, o que você vai pedir? Uma perícia judicial. Excelência, trouxe a dúvida e na dúvida eu quero uma perícia judicial. Ou então você vai pedir para suscitar o item 11 do recurso de repercussão geral. Perfeito? Vamos lá. Professor, volta só para mim.
Vamos lá para o recurso a questão da repercussão geral do item 11. Por que eu estou falando do item 11? O item 11 por quê? Porque o item 11 diz, na decisão do STF, no item 11 diz que, trazendo a dúvida ao processo, o tempo de serviço tem que ser reconhecido como especial. Não precisaria nem de perícia. Levando a dúvida ao processo, deve o juiz ou a administração pública conceder o reconhecer o tempo de serviço especial. Perfeito? Então você tem que levar a dúvida para o juiz. Qual é a dúvida? Contrariar o PPP, porque o PPP foi preenchido pela empresa e lá vai constar que o EPI é eficaz. Lá vai, ou você acha que uma empresa vai trazer com o EPI? Não, o EPI não é eficaz dentro do PPP. Nunca. Né? Ninguém é honesto a ponto de falar que o EPI não é eficaz. Né? Mesmo que a empresa queira agir de má fé, no documento ela vai falar que o EPI é eficaz dentro do PPP. E o PPP é preenchido de forma unilateral pela empresa. Qual é a dúvida que eu tenho que levar com toda essa documentação extra que eu estou pedindo para vocês juntarem no processo? PCMSO, PPRA e a ficha de entrega de EPI. Pede para a empresa a cópia da ficha de entrega de EPI. Perfeito? Próximo slide. Vamos lá, é isso aí. Prontuários médicos, já falei, para quê? Para verificar se houve ou não uma continuidade do PPRA. E o último documento que eu quero falar para vocês é a FISPIC, a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. Olha só. Então, a FISPIC ela traz lá a relação de produtos químicos que o empregado utiliza no seu dia a dia. Ocorre que essa FISPIC ela é abandonada por várias empresas. É preenchida uma vez, depois não é atualizada. Ou o que acontece? De repente não é nem má fé da empresa. A empresa tem um comprador, o engenheiro de produção ou o líder da fábrica pede para que ele compre tal produto para terminar compre tal insumo para terminar aquele produto que o empregado está fazendo. Só que aí o comprador ele vai lá e faz uma pesquisa de preço e compra um produto similar, um insumo similar, da qual já existia a sua classificação de agentes químicos na FISPIC. Então ele tinha um sabão em pó X, estou dando um exemplo do sabão em pó, vamos lá, tinha lá uma resina X, que tinha 7 componentes químicos, e aí ele foi lá e comprou uma resina Y, que tinham 9 componentes químicos. Portanto, tinham 2 componentes químicos a mais essa resina do que a que já existia na empresa. O que acontece? O comprador traz essa resina pela questão de preço. O líder não sabe que essa resina tem 2 componentes a mais porque ninguém foi informado e a FISP fica desatualizada. Uma vez a FISP desatualizada, não consta nela todos os produtos químicos os quais o empregado está exposto. Portanto, os EPIs que ele está utilizando deixa de ser eficaz. Perfeito? Próximo. E aí a gente vai indo para a finalização. Aí nós te levamos essa problemática através de um RDR para onde? Para o TRF4, que é o RDR do número 500-3379 47-2013 404-7213. Está aí anotado. O do autor é o Silvonei Stanque, o réu é INSS, por coincidência o advogado sou eu, né? O professor que vos fala. Então a ideia aqui da nossa aula, obviamente, é dar publicidade ao RDR. Então, você que é advogado, ou você que de repente nem é advogado, né, e está nos assistindo, é uma possibilidade de você, advogado, utilizar essa tese para o seu cliente. Já tem o RDR, tá? Volta lá. Já existe um RDR desde o ano passado que foi admitido, tá? O IRDR é um incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, se você tiver uma demanda igual a essa que eu vou falar daqui a pouco, você tem que pedir a suspensão do processo até que seja analisado o IRDR, que é isso que prevê o IRDR. Tendo decisões, tendo processos análogos, suspende esse processo até o julgamento pelo tribunal para verificar qual é a medida que ele vai seguir, qual é o caminho que ele vai seguir. Qual a problemática que eu tenho? Olha só, antes do STF decidir a repercussão geral, que para EPI não interessa qual agente agressivo, ou para ruído não interessa qual é o EPI, e para outros agentes agressivos tem que provar se o EPI é eficaz,
Vocês lembram que óleo e graxa era considerado como agente agressivo que dava direito à aposentadoria especial. Mesmo que o PPP dizia que o EPI era eficaz, tendo óleo e graxa, a TNU tinha pacificado que tendo óleo e graxa vai ser reconhecido como tempo de serviço especial, mesmo constando no PPP que o EPI é eficaz. Mas uma vez decidido pelo STF que agora você vai ter que provar se o EPI é eficaz ou não, o que os juízes estão fazendo? Os processos que estavam aguardando a repercussão do STF, o que os juízes estão fazendo? Julgando esse processo e dizendo o seguinte, olha, o óleo e graxa, ele era reconhecido como especial, hoje não mais, você vai ter que provar a eficácia. Portanto, como se só juntou o PPP, seu tempo de serviço não vai ser reconhecido como especial. O que a gente discutiu nesses processos? Não, excelência, peraí. Antes de ter a repercussão geral, o óleo e graxa já estava reconhecido como especial. O que eu vinha discutir aqui nesse processo é ruído. Óleo e graxa já estava reconhecido. Eu estou discutindo, além do óleo e graxa, outros períodos que tem ruído. Aí o STF decidiu o ruído e mudou o entendimento do óleo e graxa, então não vai aceitar mais o óleo e graxa, então me dê a oportunidade processual de trazer uma perícia, porque eu sei que o EPI não é eficaz. O que eu fiz? Antecipei, como eu perdi que o juiz entendeu que não, a oportunidade de fazer a prova já passou, ele julgou o processo e eu acabei perdendo esse processo. Óleo e graxa, em que pese até então ser reconhecido como especial, passou a não ser mais, por decisão do STF, tinha que provar se o EPI era ou não eficaz. Como não tinha feito a prova lá atrás, a turma recursal entendeu que eu não teria mais a oportunidade. O que eu fiz? Nos próximos, eu fiz uma antecipatória de prova. Fui na empresa, nos próximos processos, antes de ser julgado, o que eu fiz? Eu sabia que eu tinha outros processos com a mesma tese lá na Justiça Federal. O que eu fiz? Pedi para a empresa ficha de entrega de EPI, a FISPIC, PCMSO, PPRA e juntei no processo, levando a dúvida, falando, ó, excelência, óleo e graxa, em que pese até então ser reconhecido, nós sabemos que hoje eu vou ter que provar se o óleo e graxa está protegido pelo EPI ou não, para ele ter direito à aposentadoria especial. Vou ter que provar a eficácia do EPI quanto ao óleo e graxa. Como não houve o julgamento ainda na segunda instância, o que eu quero? Porque já tinha havido o julgamento da primeira instância, eu tinha perdido, na segunda instância eu juntei essa documentação. O que o juiz entendeu? Momento da instrução comprobatória já passou, deveria ter feito lá atrás. Só que lá atrás eu não tinha como adivinhar que eu teria que fazer essa instrução comprobatória para óleo e graxa. Por quê? Porque o próprio PPP somente juntado, não interessava se tinha informação, se o EPI era não eficaz. Era reconhecido óleo e graxa. Aí eu falei, não, pelo princípio do contraditório da ampla defesa, né, eu tenho que ter hoje a oportunidade, depois dessa decisão da repercussão do STF, que não trouxe a modulação dos efeitos, diga-se de passagem, que o STF poderia ter falado, olha, os processos que não estão em juízo, vai ter que comprovar a questão dos agentes agressivos. Os processos que já estão em juízos, vai ter que ser baixado em diligência para se fazer uma perícia. O STF não trouxe essa modulação dos efeitos. Então a gente vai ter que buscar isso na raça, que é o que a gente está fazendo com esse RDR. Eu falei, olha, não tive a oportunidade de fazer eu não tive a oportunidade de fazer a devida instrução comprobatória diante desse novo entendimento, porque não existia a exigência. A partir do momento que existiu a exigência pelo STF, ainda do processo, eu trouxe a dúvida, e tendo a dúvida, o STF colocou no item 11 do seu recurso de repercussão geral, que teria que reconhecer como termo especial. Então eu quero, no mínimo, que seja reconhecido, porque eu trouxe a dúvida da validade do PPP, mostrando que ele não é fiel, não é verdadeiro, eu trouxe essa dúvida, quero reconhecimento como termo especial, ou baixe o processo em diligência e façamos uma perícia. O que os juízes fizeram? Não baixaram em diligência e não aplicaram a decisão do STF item 11. Aí eu entrei com o IRDR, foi para a turma recursal e esse IRDR terá o julgamento. Perfeito? Então, para você que está com o processo em trâmite, junte uma petição no seu processo para que seja suspenso até o julgamento do IRDR.
Perfeito? Agora, para você que vai propor ação judicial ou requerer o benefício de tempo de serviço especial, o que eu peço para vocês? Além de juntar o PPP, eu quero que vocês juntem toda uma documentação comprobatória de que o EPI é ou não eficaz. Ok? Eu vou parando por aqui, mas antes eu quero trazer 2 pontos importantes para vocês. Nós temos aí o meu kit de petições, que são todas as minhas petições que eu uso no meu escritório, que você pode comprar pelo site Saber Previdenciário, www.saberprevidenciário. São 12 módulos que tem, tá? Módulos desde as peças iniciais, intermediárias, até as peças recursais. Você pode pagar em 10 vezes esse kit de petições. Você vai baixar em Word e vai sair utilizando. Portanto, quero ter as petições do professor Hélio Gustavo. Tem lá nos módulos do Saber Previdenciário. Outra novidade que eu quero trazer para vocês, a gente está coordenando a pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário no Damásio Educacional e aproveite desconto até dia 16 de outubro de 2017 vai estar com desconto de 25%. Então corra, faça sua inscrição nesse curso de pós-graduação em que você será uma grande referência na sua região em Direito Previdenciário, ok? Eu vou ficando por aqui, lá nós temos lá o meu Instagram, você pode me seguir e quem quiser entrar em contato comigo é só mandar um direct que vai falar direto comigo ou quiser conhecer a assinatura, não posso deixar de falar da assinatura do Saber Previdenciário. Você assinando por R$19,90 por mês, você vai ter todo um aparato de aulas, palestras e materiais sobre direito previdenciário. Gente, R$19,90 por mês é dinheiro de café. Pelo amor de Deus. Dinheiro de café é caro, hein, Gustavo? Caro, porque esses dias eu estava no aeroporto de Viracopos e eu paguei num café e uma água R$19. Gente, então você compra uma água e um café no aeroporto, pelo valor disso você vai ter todo o acesso a um aparato de direito previdenciário, ok? Um forte abraço, que Deus te abençoe e sucesso na missão previdenciária. Até mais!